escriba, que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxeste meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o expanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Versículo de número 19. E ele respondendo disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrei ainda? Traze-me. Versículo de número 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse: desde a infância, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Versículo de número 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Versículo de número 27. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos expulsar? Versículo de número 29 e o último, para nós finalizarmos a leitura. E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Pai, eu confesso que sem Ti eu não sou nada, Pai. Mas o Teu povo, Senhor Deus, estará aqui, Pai, para se maravilhar da Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, aqui eu me esvazio de mim, Pai, para que Tu possa vir me contemplar. Pai, aqui tudo é Teu, Senhor Deus. Faz aquilo que Tu bem quiser nesta noite, Pai. Usa-me como um canal de bênção. E assim, Senhor Deus, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, a gente se depara com uma situação que nós vamos ver que os discípulos, eles estavam em uma situação que nem eles mesmos sabiam o que estavam fazendo. Aleluia. Um espírito imundo, na qual a palavra do Senhor Jesus vai dizer que desde sua juventude, ou seja, desde a sua infância, este menino sofria, na qual ele não tinha uma vida normal com a sociedade, na qual a sociedade via ele com os olhos diferentes, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele se queimava e tanto ele se jogava dentro do lago. E naquele tempo tinha lagos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não tinha barreiras para que ninguém pudesse entrar. E aí quando este menino ia passando, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que via lagos, o espírito imundo se apoderava nele, para tentar que ele viesse ali morrer dentro do lago. A palavra do Senhor também vai dizer que ele se queimava. Naquele tempo, no Oriente Médio, havia fogo para que o povo pudesse queimar alguma coisa. E o espírito imundo também, quando passava de frente ao fogo, também fazia com que ele caísse dentro do fogo para matá-lo. Mas irmãos, agora vamos parar um segundo e vamos ver como era a transfiguração do corpo deste jovem. A palavra do Senhor diz que ele era seco, ele era mudo. Havia um espírito sobre ele, louvado o nome do Senhor Jesus, que a população via com os olhos diferentes.
E aí, amados irmãos, para que nós venhamos entender, louvado seja o nome do Senhor, quando nós voltamos lá para o capítulo de número 6, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos ver algo, amém? Que o Senhor já tinha dado aos discípulos, só que os discípulos ainda não tinham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aprendido como lidar com a situação. Foi uma trajetória, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eu creio que todos nós passamos. Nós nascemos e aí engatinhamos, caímos, e aí depois nós começamos a andar. E nessa caminhada, quantas quedas nós não levamos? Assim também foi a vida dos discípulos caminhando com Jesus. Amados irmãos, nós vamos ver que a palavra do Senhor Jesus fala que lá na transfiguração, voltando este tema, o jovem lunático, a transfiguração, Jesus, ele toma consigo 3 discípulos. A Bíblia vai dizer que era Pedro, Tiago e João. Jesus, ele leva eles para uma intimidade na qual nenhum discípulo passou. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus leva eles para ver uma transfiguração. E aí, amados irmãos, para o Senhor Jesus vai dizer que quando o mestre ele sobe para o monte que leva Pedro, Tiago, aleluia, e João, ali a Bíblia vai dizer que ele é transfigurado. E nessa transfiguração a Bíblia diz que nem uma lavadeira conseguia fazer com que as vestes dele ficaram esbranquecidas. As suas vestes tornaram-se resplandecentes em extremo brancas como a neve, tais como nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia branquear. Versículo de número 4. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Versículo de número 5. Pedro, tomando a palavra, disse Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Amados irmãos, Pedro, ele sempre teve assim uma atitude a mais do que os discípulos de dar um passo e ousadia, de curiosidade, de querer estar à frente. Só que Pedro, nessa hora aqui, ele não sabia com o que estava lidando, ele não sabia da situação. É tanto que ele diz: é como nós estejamos aqui para fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Amados irmãos, ali na transfiguração, o Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Elias e Moisés já tinham partido para a glória. E a palavra do Senhor vai dizer que Pedro estava perdido, ele estava amedrontado. E aí a gente vê que Jesus ele tenta mostrar algo para os discípulos, para que quando eles descessem desse monte, eles se pudessem se deparar com uma situação. É tanto que a Bíblia vai dizer no capítulo 9, versículo de número 14: e quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com ele. Mas irmãos, quando os discípulos desceram, que Jesus ele se depara com aquilo que estava acontecendo, havia uma disputa com os escribas, os discípulos amedrontados e a população vendo aquilo que estava acontecendo. Nós vamos lidar com 3 medidas: o medo, a dúvida e a insegurança. E aí, amados irmãos, a Bíblia fala que quando Jesus ele chega, logo a multidão vendo, aleluia, espantados, eles saudam o Senhor. E aí nós começamos a entender que os discípulos eles estavam perdidos na situação. Ali com certeza a multidão
estava julgando o discípulo: ué, eles não estão andando contigo, ué, eles não estão sendo ensinados contigo. E os escribas também caíram em cima: o que está acontecendo? Que esses 3 homens acabaram de descer da transfiguração do monte e não conseguiram expulsar esse demônio. Só que quando o mestre ele desce e ele chega na situação, ele chega para resolver. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que o mestre ele entra na situação e se depara com aquela agitação, e a multidão correu para um lado e os escribas perseguiam talvez os discípulos, e os discípulos ali estavam no canto ali tudo incluído, sem saber o que fazer, porque não tinham conseguido expulsar o demônio. A boa palavra do Senhor vai dizer, aleluia, glória a Deus, que eles não conseguiram. Mas o mestre ele chega para resolver. Glória a E Deus. aí a multidão respondendo disse-lhe: mestre, trouxeste o meu filho. Um da multidão responde: mestre, trouxeste o meu filho que tem um espírito imundo, e este o que quer que apanha, despedaça-o, e ele espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse ao teu discípulo que o expulsasse, e o não puderam. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Muitas das vezes nós se deparamos com a situação dos discípulos. Não foi fácil. Para que eles pudessem vir entender a realidade do que era a situação de lidar com a caminhada espiritual. Só quem sabe lidar com a situação é quem já passou, é quem está vivendo. Eu não vou saber entrar num prédio e desenhar a engenharia dele, a ponta dele completa ali e mostrar para o dono. Eu não vou saber ir no curral e tirar no leite da vaca e encher 2 baldes de leite. Eu não vou saber entrar no roçado e brocar ele todinho, porque eu nunca tive lá. Mas os discípulos, eles caminharam com Jesus. Eles tiveram a oportunidade de estar lado a lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes eu fico imaginando, os discípulos eles tiveram uma vida constante com Jesus, na qual foi de ensinamento, foi de palavra, foi de doutrina, foi vendo cura, libertação, ali enfermidade caiu por terra. Mas chegou um ponto que eles ainda não tinham aprendido a lidar com situação. Aleluia. Isso aqui, amados irmãos, nós podemos trazer para nós. Muitas das vezes dentro de casa se levanta uma enfermidade, na qual não é uma doença. Muitas das vezes nós estamos com 2 tipos de doença. Uma é a doença carnal, que ela pode ser resolvida com médico ou com remédio, e a outra é espiritual. Muitas das vezes tem colocado macumba sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua família, e nós não sabemos. Muitas vezes nós se acordamos toscos, murcho, com a dor nas costas, um reviravolta dentro de casa, o que está acontecendo? E aí é onde nós entramos, a sensibilidade do poder do Espírito Santo. Louvado agora do Senhor. Se você crê nesta vez do Espírito Santo, glória a Deus, levanta a tua mão e creia que o Senhor é capaz de tudo. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Creia. Creia, porque o Senhor, quando Ele chega, Ele entra para resolver. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós já lidamos com uma situação, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus. Aleluia. 4 minutos. Aleluia. E a batalha, ela pode ser grande. Glória a Deus. A perseguição ela é constante. Nós somos perseguidos 24 horas. Até dormir o inimigo se incomoda com nós. Aleluia. Quando nós estamos dormindo ali, o Espírito Santo, ele fica ali arrodeando, nos protegendo. E se nós não tivermos em jejum e oração, como a palavra do Senhor diz, para expulsar casca de demônio, o inimigo ele vai chegar e vai nos perturbar. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que o mestre, ele ensina. Lá no finalzinho, nós vamos ver que falta só 3 minutos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos se deparar com uma situação que nós podemos ver lá no versículo de número 28, e quando eles entram na casa, o discípulo pergunta:
houve? Que nós não conseguimos expulsar aquele demônio. Aleluia. Mas, irmãos, para que nós venhamos lidar com situação espiritual, para que nós venhamos bater de frente com Satanás, com casta de demônio, nós precisamos estar sensível. Nós precisamos estar puro. Nós precisamos estar em jejum, em oração, senão o inimigo ele vai nos envergonhar. Ele vai fazer com que nós, por um momento, nós possamos passar uma vergonha. E assim esses discípulos ali estavam todos envergonhados, como na espécie da transfiguração, a própria palavra do Senhor vai dizer. Estava uma correria, um reviravolta grande. Mas aí o mestre ele chega. E quando ele chega, ele pergunta: o que está acontecendo? O que foi que houve? E um homem, ele salta e diz: ei, eu trouxeste meu filho, na qual ele está com um espírito imundo, surdo, mudo, na qual ele se joga no fogo e tenta se suicidar, na qual ele joga dentro d'água e tenta se matar. Tem misericórdia de mim, clamando com grande voz, e as suas lágrimas louvaram o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que caía. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. E aí o Senhor fala: traz ele aqui. E só faz uma pergunta: quanto tempo faz que este menino está nessa situação? E o pai dele responde: desde a sua infância. Então, amados irmãos, nós viemos aprender com a palavra do Senhor. Nós viemos conter situação dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ou com o nosso vizinho, com o nosso parente, na rua, no trabalho, seja lá onde for. E nossos ouvidos iam dar manso, nossos olhos espirituais abertos para que nós possamos ver além do que nós possamos imaginar, que é o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. E aí, amados irmãos, eu nem voltei a palavra, não deu tempo, já faltou 1 minuto. Aleluia. Capítulo de número 10 em Mateus vai dizer que os 12 discípulos, Jesus chama os seus discípulos e deu-lhes poder sobre o espírito imundo para expulsarem e para curarem toda enfermidade do mal. Só que quando nós vamos lá para frente, aqui é Mateus capítulo de número 10, nós passamos umas páginas e nós viemos se deparar com uma situação. Os discípulos ainda não estavam maduros para conter essa situação. Mas eu creio que cada um que está aqui nesta noite está. Cada um aqui está sendo fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Ninguém aqui não veio olhar para a cara do outro, para o rosto do outro, reparar as roupas de ninguém. Nós viemos se fortalecer na autoridade do poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E essa autoridade ela não foi dada só para o discípulo, ela foi dada para mim, para ti, para expulsar demônio, para curar a enfermidade, pisar na cabeça de Satanás. Ele não tem vez na minha nem na tua vida, porque é maior que está dentro de mim e dentro de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória. O Senhor está falando aqui nesta noite com uma pessoa. Que tu venha, oh Espírito Santo de Deus, que tu venha ver o teu lar, que tu venha ver situações que na qual estão se levantando. Aleluia. E jejum, ore, busque a Deus para que você possa conter a situação. Aleluia. Glória a Eu Deus. creio que nós temos se fortalecido, não é num pedaço de madeira, não é numa estalca de barro, que tem boca, mas não fala, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não escuta. Nós temos se fortalecido no homem, um Deus, um Criador, que Ele está na autoridade e no poder para fazer aquilo que nós confiarmos nele. Basta nós crer. A incredulidade daquele homem era grande, mas ele disse: Senhor, mestre, a minha incredulidade é pequena, eu não tenho. Mas ele creia que o teu filho ele vai ser curado.
para que eu pudesse compartilhar para a igreja. Nós viemos se fortalecer. O texto diz: casta de demônio só sai por quê? O Espírito Santo de Deus está conosco. O Espírito Santo tem nos fortalecido. Nós estamos finalizando o ano e nós estamos aqui de pé porque Deus, Ele está conosco. Louvado seja o nome de Deus. Uma linda salva de palmas para o Senhor, que é Ele quem merece. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Vamos se colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um culto de unção, mais um culto de oração. Senhor Jesus, continue usando os vasos dele de honra na presença do Senhor, que seja na palavra, que seja em louvor, que seja na adoração, mas que todos possam crescer juntos no mesmo propósito, na graça, no conhecimento, no louvor e na adoração. Senhor, nós louvamos ao Senhor nesta noite pela meditação da Tua palavra, assim, Senhor, como o Senhor falaste através da Tua palavra, em jejum e em oração, Deus de Israel, na meditação da Tua palavra, que nós guerreamos no mundo espiritual, Senhor. Quebra as muralhas, quebra as barreiras, Senhor, tira os espinhos que tem sufocado, Senhor, que toda frieza espiritual caia por terra na autoridade a qual foi nos concedida, em nome de Jesus Cristo. Ei, Senhor, meu Deus e meu Pai, visita os irmãos que estão enfermos, toca nele agora, Pai, aonde eles estão, Senhor, visita uma deles nesse momento, toca agora desde o alto da cabeça até a planta dos pés, repreende este espírito de enfermidade, porque o Senhor já levou sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas enfermidades, Senhor. Se tem, Senhor, enfermidade, bata em retirar agora na autoridade a qual foi nos concedida, em nome de Jesus. Nós estamos batalhando e é no mundo espiritual, Senhor. Tudo que é ligado aqui na terra também será ligado aí no céu. Onde 2 ou 3 concordarem aqui na terra, também será concordado aí no céu, Senhor. Nesta noite também eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, levar a tua igreja guardada debaixo da tua mão de poder, que da mesma forma que o Senhor conduziu eles nesta noite, Pai, eles possam, Senhor, voltar para os vossos lares em paz, livra eles de todos os males a qual, Senhor, tem assolado, Senhor, este mundo, que domingo eles estejam aqui de volta para louvar, glorificar e exaltar o teu nome, porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda oração nós damos para o Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada, Senhor, nos faltará. Graça nós damos ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Amém, amados? Como eu já disse, a liturgia já está ali. Domingo tem culto de louvor e adoração. Amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor. Que a paz de Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus abençoe, meu irmão Erlândio Martins, todos os irmãos que estão acompanhando essa live. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és fiel, Senhor.